Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem aqui está feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus por mais um culto dos varões. E graças a Deus também por mais uma oportunidade que Ele me consegue de conduzir aqui. Amém? É motivo de alegria, porque se a gente for olhar o que Deus tem feito por nós, é motivo de agradecimento, né? Porque todos os dias só de a gente acordar e poder ir para a labuta, fazer o que é da vontade de Deus, fazer o que é de Deus, já é motivo de louvor e adoração, amém? Oremos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor concede, Senhor, a nós estarmos aqui, para louvar e agradecer o Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, se faz presente nessa noite, Senhor, vem trazendo, Senhor, a libertação, vem trazendo a cura, trazendo a transformação, vai dentro da nossa casa, Senhor, tirando tudo aquilo que não é Teu, transformando, Senhor, a nossa vida, transformando o nosso ser. Deus, nós te pedimos também pelos nossos parentes, por aqueles irmãos que por algum motivo não puderam vir, mas que o Senhor vá, Senhor, repreendendo todo o mal, tirando todo o empecilho, vai dando da cura, Senhor, para aquele que precisa. Senhor Deus, se faz presente nessa noite, Senhor, que nós não venhamos sair daqui de mãos vazias, mas saímos daqui, Senhor, um pouco mais cheios de Ti, um pouco mais cheios da Tua presença, levando, Senhor, para o mundo lá fora, Senhor, um pouco do Teu amor, do Teu Evangelho, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus. Senhor, nós te pedimos, fala conosco através dos hinos que serão entoados, através da Tua palavra falada, e Deus, através também, Senhor, usa, Senhor, os conjuntos, usa, Senhor, de maneira sobrenatural, meu Pai. Fala o nosso coração, remove o coração de pedra, coloca o coração de carne, tira os tampões dos ouvidos, as vendas dos olhos, Senhor, e nos faz enxergar o mundo espiritual e enxergar, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade de Teu trabalhar, Senhor. Nós te pedimos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Eu convido aqui o irmão Eric, que vai cantar o primeiro hino, e logo após o irmão Eric e o irmão Aguinaldo. Amém? Eu compreendo a igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, vamos louvar nosso Senhor com o hino da aba. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 141, 141. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a luz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador,
Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És de mim tudo, meu Jesus. Para ser reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou outro velho eu, lá meu Espírito guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. És de mim tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 186. Glória a Deus. Hino 186, amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que no dia receba no céu a coroa que me dá Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Pastor Robson com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Cumprimento todos na paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido o nome do Senhor por mais essa oportunidade, nós estamos diante dele. Aleluia. Mais uma semana que ele nos sustentou com a tua destra poderosa. Amém. Abre as vossas Bíblias, Salmo 150. Aleluia. Traz como título
O salmista exorta toda a criatura a louvar o Senhor. Amém? Como de costume, vamos ler alternadamente. Eu leio um verso, os irmãos leem outro, apesar que são 6 versos, mas é o que Deus tem para nós hoje. Amém? Todos achou? Diga amém. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombeta, louvai-o com salteiro e harpa. Louvai com arrufo e flauta, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aleluia. Todos. Tudo que for, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Aleluia. Quem tem fôlego, louve ao Senhor aí. Vou te dar mais um motivo para você louvar mais forte. Todo hospital tem uma sala chamada UTI. E tem pessoas lá que já não tem mais esse fôlego, ele depende de um aparelho. Então você está com liberdade de adorar a Deus hoje. Aleluia, glória a Deus. Com glória a Deus e aleluia. Porque é Ele que nos livra de ir para aquele lugar. Amém? Oremos, Senhor meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, uma vez mais estamos neste lugar, ó Deus, para conforme nós lemos a Tua palavra, por um único propósito, louvar ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, até aqui. Sabemos que sem a Tua mão poderosa não somos nada, Deus. Continua tendo misericórdia das nossas vidas, continua perdoando nossos pecados. Fale conosco uma vez mais neste lugar, como você tem falado até aqui. Sabemos que estamos de pé diante do Senhor pela Tua misericórdia. Continua abençoando nossos pastores, ó Deus, pastor Elvis Sabina, tua esposa, missionária Evelyn. Continua com a Tua destra poderosa, sustentando eles de pé, porque é através deles, da boca deles, que o Senhor tem palavra para nos manter de pé, Deus. Nos abençoe uma vez mais neste lugar. Usa quem vai pregar para falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir, para estar de pé diante desse mundo que já é do maligno. Fale conosco uma vez mais neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. E louve ao Senhor com palmas. Amém. Glória a Deus, louvai ao Senhor. Quando o pastor Robson estava orando, eu estava lembrando que no auge da pandemia eu fiquei uns dias em casa, não podia sair. Você imagina, né? Ficar aqueles dias, você querer sair, querer ao menos estar na igreja e você não poder. Então, glória a Deus, porque é Ele quem nos dá o fôlego de vida todos os dias. Amém? Eu convido aqui o conjunto, os Cordeirinhos de Cristo, para louvar o Senhor. Logo após os Cordeirinhos de Cristo, a mocidade El Shaddai. E logo após a mocidade, o círculo de oração, mulheres que oram. Glória a Deus. Amém? Porque só Ele pode nos perdoar, só Ele pode transformar a minha e a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Convido a missionária Evelyn a apresentar os nossos visitantes. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Com muita satisfação e alegria, eu quero apresentar alguns nossos queridos amados visitantes. Não precisa se esconder, não. Glória a Deus. Railane, glória a Deus, seja bem-vindo juntamente com seu esposo. Ela que é filha da nossa da diaconisa Lindalva. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Está conosco irmã Mila, juntamente com outras jovens. Sejam bem-vindas no nome do Senhor Jesus Cristo. Decifra aí para ela. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindas no nome do Senhor. Traduz, melhor dizendo, né? Traduz. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém nos visita nessa noite aqui? Glória a Deus. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a casa do Senhor. Que Deus continue abençoando vossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Como é que nós costumamos a ADPVH recepcionar os nossos queridos, amados visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de
nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja, e voltem sempre. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. E com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama vocês. Visitantes, volte outra vez. Sua presença é um prazer. E Jesus Cristo ama vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha, aleluia. Sai do seu lugar e vai até o seu irmão e dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso. Dê a paz do Senhor Jesus para o seu irmão, a paz do Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus para a sua irmã. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Faça isso. Sai do seu lugar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vai até o teu irmão, até a tua irmã. Atravessa aí a faixa de Gaza. Aleluia. Passa para outra banda. Vai lá no seu irmão, na sua irmã. Os varões aí. Hoje os varões são os anfitriões do culto. A paz do Senhor, Pastor Royce. As crianças aí também se cumprimentando. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Aí, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor nessa manete. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Irmão Samuel, a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, louvado é o nome do Senhor. Presbítero Fábio, a paz do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se andarmos na luz, como Jesus na luz também está, Ele na luz também está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus para perdoar pecado. Isso disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 7. Que se estivermos na luz, como Ele na luz também está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue do Filho de Deus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Tem que ter comunhão. Nós temos que viver diariamente em comunhão. Somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Formamos, somos uma partícula do corpo dele. E se somos do corpo de Jesus, estamos interligados uns aos outros, na mesma fé, na comunhão, no partir do pão, no cálice do Senhor, no amor, no respeito, na harmonia. Então, nós temos que andar em retidão diante de Deus e em comunhão com os nossos irmãos. Porque tem um tipo de crente que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem com o irmão. Eu não sei que comunhão é essa, né? É só com Deus? Aí quando, se fosse caso de um crente desse ir para o céu, ele teria que morar num lugar à parte, porque lá seremos todos iguais. Todos juntos na presença de Deus. Aí o que não tem comunhão vai dizer, não, eu quero ficar nas fileiras da frente, porque o irmão Elvis está lá na fileira do meio. Aí eu não posso ficar perto dele. Não tem isso lá em cima. Então aqui na terra é um ensaio do que vai acontecer lá em cima. Levante a sua mão. Mais um momento de oração. Logo após a oração, vamos estar passando a oportunidade ao servo do Senhor, presbítero Fábio, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor louvamos, adorando e bendizendo na beleza da Tua santidade,
porque o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus forte, é Deus tremendo, é Deus glorioso. O Senhor vê o que cada um trama no mais íntimo compartimento do coração, como também o Senhor vê aquilo que os homens estão vendo também, pois o Senhor é Deus fiel, nada está encoberto aos teus olhos, aleluia. E o Senhor sabe o que este homem precisa ouvir da tua parte nesta noite, como também sabes o que esta mulher necessita ouvir da tua parte na noite de hoje. Então oramos te pedindo, fala conosco, ministra a tua palavra em nossa vida, que a semeadura da tua palavra possa cair na terra boa do nosso coração e produzida na sua medida a partir desta noite, que possamos receber a tua palavra e logo depois de ouvi-la, que possamos entender e saber como agir, como, quando e de que maneira decidir. Oramos te agradecendo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Presbítero Fábio, na oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos amados irmãos, abram as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Logo depois de Samuel 1 e 2, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Glória a Deus, aleluia. Onde está escrito: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Eita glória, aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos falar um pouco sobre essa provisão sobrenatural de Deus em tempos de crise. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, amém? Amém. No versículo 1 a 7 está escrito assim, irmãos: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, meus irmãos? Tomem os vossos assentos. Aleluia, Jesus. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração foi exatamente para esses tempos de crise, porque nós vivemos no nosso dia a dia, irmãos, com bastante frequência, crises. João 15:20 diz que não é o servo maior que o Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. O Senhor já prepara a gente para aquilo que estaria por vir nesses tempos difíceis. E crise nós suportamos em todas as áreas da nossa vida. A gente suporta a crise na igreja. Quem nunca ficou entristecido, se chateou com um irmão, não se chateou com o pastor, com a esposa do pastor que não me deu oportunidade. A gente vive crises às vezes reais, às vezes imaginadas e aumentadas por nós mesmos, mas as crises estão aí. A gente vive crise na família. De repente eu tenho um casamento que eu considero sólido, um elemento estranho aparece nesse relacionamento e abala as estruturas, e a gente sente aquele temor, aquele medo de ver aquilo tudo construído se romper. A gente enfrenta a crise na criação dos filhos. Eu trabalho tanto para dar a melhor escola para o meu filho, e de repente eu descubro que ele está gazetando aula,
a gente enfrenta uma crise, se decepciona. Nunca imaginei que fosse atravessar algo assim com o filho meu, né? E a gente enfrenta a crise no trabalho, perseguições, né? Desamparo. A gente sempre está nessa linha de frente, irmãos, onde a crise, por muitas das vezes, ela é inevitável. Só que o bom de quem serve a Deus é porque Deus atua de forma sobrenatural na minha e na tua vida. E aqui nesse contexto de 1 Reis tem uma grande forma de como demonstra o agir de Deus conforme a palavra dele mesmo. Aqui a gente está vendo sobre o primeiro livro dos reis. Primeiro rei de Israel, Saul, ele reinou, todo mundo sabe que ele começou muito bem e terminou embaixo. Então veio Davi, o grande rei, que é lembrado até hoje. Menino que cresceu em batalhas e se tornou um rei guerreiro. E na sequência veio seu filho Salomão, com toda a sabedoria, foi se perdendo por causa do excesso de relacionamentos, fazendo as coisas fora do que Deus já havia estabelecido para ele, e ele começa a colocar o reino também em desordem. E então a separação do reino que era uno passa a haver dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Jerusalém. Então a gente começa a perceber que quando estamos estudando o livro dos reis e crônicas, no reino do sul havia uma alternância entre um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei terrível, um rei bom. Raramente se vê uma sucessão de dois bons reis. Mas no reino do norte era um pior do que o outro. E essa parte aqui que o Senhor deu para a gente ler, a gente está saindo do contexto onde havia reis ruins, mas ainda apareceu um pior, chamado Zimri, que assassinou o rei que assumia antes de si, que era chamado de Elá. Só que Zimri assumiu apenas por 7 dias, ficou louco, atirou fogo no palácio e morreu queimado, suicidou-se dessa forma brutal. E a partir dele, quem assumiu foi o general Onri, assumiu por um tempo, e depois quem assumiu no seu lugar foi seu filho Acabe. Acabe tem o título de pior rei da história de Israel, porque além de ele ser um covarde, como ele era, usava de artifícios para conseguir as coisas que ele desejava, ele ainda se casou com uma das piores pessoas que a Bíblia registra, que é Jezabel. Que quando eu comecei a mergulhar no ser evangélico, descobri que era um xingamento. Né? A pessoa fala, essa daí é filha de Jezabel. É uma ofensa no meio evangélico, né? A gente para de falar alguns palavrões durante a nossa vida, que a gente virou crente, mas a gente fala, esse aí é um fariseu, essa aí é uma Jezabel, né? Aí a gente continua ainda com a linguagem bíblica, mas demonstrando como é mais ou menos aquela pessoa que a gente está falando, né? Então casou ele com Jezabel, uma assassina, feiticeira, idólatra e mandona. Esse é o contexto em que aparece Elias, esse grande profeta de Deus. E Elias era um profeta sem qualquer história. O pai dele não era um grande profeta, que às vezes a gente vê que um profeta sucedeu do outro, o pai, né? Mas ele não. Ele era o que a gente conhece como o ilustre desconhecido da cidade de Tisbé. Cidade não, é um lugarejo muito pequeno, não dava nem para achar no mapa. Mas Deus vem e levanta esse cara, este homem que ninguém conhecia, para fazer grandes coisas e sacudir todo aquele reino para a glória de Deus. O Senhor não precisa de estrelas para movimentar da forma que Ele quer. O Senhor precisa de corações abertos, e isso se manifesta até hoje na obra de Deus. Dentro da igreja, irmãos, é o único lugar que o cortador de cana pode pegar o microfone e pregar para os doutores que estão sentados. A obra de Deus, irmãos, é o único lugar onde
a menor profissão, aqui não importa. Aqui todo mundo é filho de Deus. E o Senhor usa quem Ele quer. Ele pode usar o doutor, Ele pode usar o servente, Ele pode usar qualquer um, irmão. Porque a única estrela da igreja é Cristo. E nós somos seus servos. Então o Senhor faz isso. E hoje em dia tem até igrejas que precisam separar um espaço reservado por causa da tietagem evangélica. Tem igrejas que, se aparecer um famoso para orar, para ter um momento com Deus, com a vida dele sofrendo, não consegue, porque os crentes estão tietando ele. Quando na igreja o único que pode ser tietado é o Cristo, o único que nós devemos perseguir é o Cristo. E graças a Deus, pastor Elvis, a nossa igreja fez bonito. Quando o prefeito atual venceu as eleições, ele sentou ali naquela terceira fileira, bem ali naquele canto que está disponível ao lado da minha tia Edneia. E ali ele sentou, ali a igreja se comportou e foi pregado Cristo, não foi exaltado homem nenhum. E ao final do culto, ele foi recebido por seus eleitores. Então, a gente precisa também, irmãos, focar nisso e entender que a única estrela da igreja é Cristo Jesus. E esse Cristo, irmãos, Ele usa a gente aonde Ele quer. Ele pode nos usar no palácio, no deserto ou na fornalha. Ele usa a gente aonde quiser. E quando Ele inicia aqui o ministério de Elias contra Acabe, ele inicia no palácio e fala assim, irmãos, versículo 1 está aí. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, um dia, pregando essa palavra no clamor do meio-dia, eu levei um susto, porque tudo que o profeta vai falar, ele fala: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não haverá orvalho nem chuva. Mas não, aqui ele fala segundo a minha palavra. Olha a intimidade deste homem com Deus. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Eu estou aqui, Acabe, falando contigo, mas eu estou diante de Deus. Antes de vir falar com o rei, eu me prostrei diante do Rei dos Reis. Eu estava em oração e pelo tempo só Ele e Deus sabe, para ter coragem. Às vezes, para ter uma conversa difícil com a nossa esposa, com o nosso marido, a gente fica: não, hoje não é dia de ter essa conversa difícil. Imagina você ter uma conversa com o pior rei de Israel. Imagina o tempo que este homem permaneceu em oração. E ele fala: nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o Deus do céu avalizou a fala do seu servo, e não houve chuva pelo tempo da palavra do servo de Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra de juízo foi muito dura. Muito dura. Mas por que fazer o povo todo sofrer assim? Qual a bondade nisso? O que se espera com isso? Irmãos, Jezabel, ela era uma adoradora de Baal. Ela prostituiu a nação com templos imorais de culto a Baal. E Baal ficou conhecido pelos israelitas como o padroeiro da prosperidade. Então era assim: plantava-se, chovia, colhia-se, louvado seja Baal, que deu a prosperidade. Os animais procriavam, louvado seja Baal, que os animais estão frutificando. Então, quando Deus avaliza a palavra do profeta, dizendo que não vai ter nem orvalho nem chuva, Deus está quebrando Baal no meio. Deus está destruindo aquele falso ídolo, né? E este homem demonstrava a sua vida de oração com o seu modo de agir, com a sua palavra que foi dita e avalizada por Deus. E
Então, irmãos, depois do palácio, ele passa para o segundo estágio disso aqui, que é ir para o deserto. Depois que ele dá a palavra dele, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A ordem dele agora é que você deu essa palavra dura e a ira do rei se acendeu. Foge, meu filho, esconde-te. Preciso te guardar por um tempo, mas não se preocupa, que o Deus que manda você se retirar daí é o Deus que vai providenciar tudo para ti. E Deus nos manda para o deserto, irmãos, com esse propósito. Antes dele trabalhar através de nós, ele quer trabalhar em nós. Ele quer purificar cada um de nós, para que nós estejamos aptos a levar a sua palavra, para que nós estejamos aptos a ser representantes de Deus aqui na terra. Então, no deserto, a gente se humilha, Deus reduz a gente a nada para trabalhar o nosso caráter e quebrar tudo aquilo que não presta na gente. Verdade, Jesus. Quando o anjo de Deus aparece para Gideão e dá uma palavra maravilhosa para ele, Gideão sente no coração a vontade de também destruir naquela época os bosques de Baal e os altares feitos para ele. Então, isso é a palavra de Deus revelando que antes do grande feito, ele estava purificando a nação. O Senhor trabalha dessa forma e ele quer ver a nossa total dependência dele. Quando nós estamos no deserto, irmãos, não tem família, não tem amigos para conversar, não tem providência, a não ser que seja mandada pelo Senhor. E o Senhor fala que há de ser que ele beberás do ribeiro, e tenho ordenado que os corvos aí te sustentem. Elias não questionou a Deus que os corvos fossem levar alimento para ele. Por que, Fábio, não questionou a Deus? Olha, os corvos eram animais impuros, imundos, e ainda assim ele não falou: Senhor, o Senhor não podia mandar um passarinho melhor não para trazer esse mantimento para cá? Mas não, ele não questionou, ele aceitou e ele ficou ali para cumprir esse tempo da vontade de Deus ocorrendo na vida dele. E no versículo 7, irmãos, fala: e sucedeu que, passado dias, não se diz a quantidade de dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A gente sabe que ficou 3 anos e meio sem chover ali. Quanto tempo ficou sem chover para que secasse o ribeiro? 3 anos. Então, mas para secar o ribeiro era o tempo que ia chover. Ainda não tinha passado os 3 anos e meio não, mas aqui não fala a quantidade de tempo. Pode ter sido 6 meses e o ribeiro secou, pode ter sido 1 ano e o ribeiro secou, mas ele passou todo esse tempo no deserto, sendo alimentado por corvos e sem reclamar. E ele estava ali, provando dessa grande provação de Deus na vida dele. E como é difícil, irmãos, quando a fonte seca. Como é difícil quando a fonte seca. Glória a Deus. Ele podia pensar: eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou no centro da vontade do Senhor, fazendo tudo o que Ele me manda, e ainda assim me secou a água. Antes, eu ou você já estaríamos reclamando, mas Elias não. Ele continua ali tentando entender qual que é o propósito de Deus nisso. E quantas pessoas não vivem isso até hoje? Irmãos, eu lembro de, logo no começo, quando eu comecei a frequentar esta obra, um episódio quando a missionária Evelyn e o pastor Elvis disseram que no começo do casamento deles não tinha nada em casa, nenhuma provisão, nada, e ele mandou um irmão piedoso lá com não sei quantos carrinhos no mercado para encher, abastecer os celeiros deles. Glória a Deus, aleluia. Até hoje, o Senhor é especialista em surpreender aqueles que dependem da sua mão. Ele não é surpreendido pelas nossas dificuldades. O Senhor não ficou esfregando uma mão na outra pensando: meu Deus, meu eu, secou o ribeiro ali, e agora o que eu faço com o meu servo? Não, o Senhor não é surpreendido de forma nenhuma.
o que Ele espera é que a gente viva com confiança nele, entenda qual que é o tamanho da fé, porque isso é uma declaração de amor de Deus para cada um de Glória a nós. Deus, aleluia. E apesar de não ter sido lido no início, mas quem quiser deixar sua Bíblia aberta ainda em 1 Reis 17, Deus, depois de ter mandado ele para o palácio e ter mandado o profeta para o deserto, ele manda depois para a fornalha, irmãos. Deus ainda matricula Elias no estágio mais difícil da fé. Ele manda ele para a fornalha. Está escrito aí nos versículos 8, 9 e 10 o seguinte: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Zarefate, também conhecido como Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando lá à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. Então olha só agora, irmãos, pelo que passa o homem de Deus. Mais uma vez, ele vai obedecer a Deus sem questionar. Deus ordenou, ele levanta e vai. Zarefate, ou Sarepta, quer dizer lugar de fundição. Onde as coisas são fundidas, é no fogo. Quando se funde o aço, quando se funde o ferro, é no fogo. Então aquele lugar ali está dizendo que é uma fornalha. E ele obedece a Deus naquele momento onde a Interpol toda está procurando ele. O rei Acabe ainda está de olho na cabeça deste homem. Manda ele ir para a fornalha, ele vai e obedece de forma nua e crua. Bem como ali está escrito um detalhe, tem um detalhezinho aí, que é de Sidom, Zarefate, Sarepta, que é de Sidom. Adivinha quem que é o rei de Sidom? Só o papai da Jezabel. Etibaal, o nome do homem, que significa homem de Baal. Olha como era a idolatria deste povo. Deus tirou aquele homem da cidade dele para mandar ele no quartel-general de Baal. Deus, aleluia. Mas porque o Senhor tinha grandes coisas para fazer na vida de Elias. Glória a Deus, aleluia. E aí veio o Senhor mais uma vez confundir Elias. A primeira vez, vou mandar um corvo aí te alimentar. Na segunda vez, vai lá que você vai ser recebido por uma viúva. E Elias deve ter pensado: bom, se for para eu cuidar da viúva, agora Deus está me dando um ministério de cuidado com aquela mulher. Só que aí Deus vem e confunde ele de novo. Não, a viúva é que vai te sustentar. Irmãos, hoje em dia é diferente, mas naquela época o órfão e a viúva eram coitados, eram pessoas que ficavam à margem da sociedade, completamente dependentes. Por isso que havia ordens na palavra de Deus para que se não recolhesse tudo na colheita e deixasse aquele pouco que caiu para os órfãos e as viúvas. Como é que essa mulher é que ia sustentar ele? Mais uma vez ele fica confuso, mas ele obedece a Deus, porque Deus usa instrumentos impensáveis mesmo para nos balançar, para fazer com que a obra dele se cumpra na nossa vida. E aí a gente conhece a passagem famosa de quando Elias se encontra com ela e ele pede essa água. Depois de ela ter trazido a água, ele fala para ela que ele é homem de Deus, se apresenta, e que ela deve fazer um bolo para ele, dá para ele primeiro, que depois não vai acabar a farinha da panela dela e nem o azeite da botija dela. Glória a Deus, aleluia. E ela fala antes, não, senhor, eu estou indo só fazer minha última refeição, eu vou ficar com meu filho ali e só esperar a morte chegar. Essa é a minha última refeição. Ele falou: não vai ser a última não, faz primeiro para mim, faz como eu estou te falando, e você vai ver a providência de Deus na sua vida. E aí
Deus não transformou aquele punhado num saco de trigo e nem num tonel de azeite. Não, continuou um punhado. Aquela mulher, todos os dias ia lá, preparava a mesma medida e não acabou aquele punhado de farinha e aquele azeite da botija até que voltasse a chover na terra. Até que voltasse a chover naquela terra, aquele milagre continuou. E a gente vê como é grande essa obra de Deus e como até hoje faz. Eu vi aquele pregador, Jonathan Carlos, falando que quando ele assumiu a vida dele no ministério, ele se casou e a esposa dele falou: acabou o gás. Ela falou: você não é homem de Deus? Ele falou: sou. Então ora que Deus vai mandar o gás. E ele, com a fé lá em cima da palavra da esposa, orou no botijão de gás. Quando ela foi bater lá, nada. Aí a fé dele ficou pequenininha. Eles comeram pão e foram dormir. E ele falou: ô Senhor, a minha fé ficou pequena, e agora? Manda um provimento para mim, Senhor. Faz um milagre aí, eu vou pregar amanhã de manhã. Quando foi de madrugada, umas 2 da manhã, ele escutou barulho no telhado, subiu, achou que era ladrão e não era nada. Abriu a janela, não tinha ninguém, voltou a dormir, foi pregar cedo. A esposa dele ainda estava dormindo quando ele saiu para chegar a tempo no local da pregação, ministrou a palavra de Deus com a fé ainda abalada. Mas quando ele chegou em casa, a esposa dele falou: acende aí. Ele falou: agora não tem mais fé para acender, não. Ela pode acender, eu já acendi. Quando ele bateu lá, irmãos, o fogo acendeu. Ele falou: tem um monte de gente que não acredita nessa história e não precisa acreditar. Foram 5 meses quando eu tive condição de comprar um novo botijão de gás. Quando eu comprei um novo, que eu botei lá, o gás ali secou e eu pude usar aquele novo que Deus me deu a oportunidade de pegar. É assim que Deus age. Da mesma forma como Ele agiu lá atrás, Ele continua agindo hoje. E agora, para a gente entrar na fase final da nossa mensagem, teve um problema que aconteceu ali. Na casa onde teve milagre, também teve tragédia. No versículo 17, está escrito assim: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aquele menino morreu. E aquela mulher olha para ele e fala: o que eu tenho contigo, homem de Deus? Tu vieste aqui a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e para matares a meu filho? Ou seja, tinha falsa doutrina pregada antigamente, irmãos, que crente não passava dificuldade. Uma vez eu quase saí de uma igreja no Ceará, do homem falando que depois que ele virou crente, tudo mudou na vida dele, a vida era só maravilhas. E aí eu descobri que aquilo não era crente nem aqui nem na China, porque o cara, para declarar um negócio desse, não tem conhecimento da obra de Deus nem da palavra de Deus. A gente passa dificuldade sim direto. O negócio é que nós temos o nosso Deus para nos sustentar. E aí, naquela casa que estava acontecendo milagres, aconteceu também essa tragédia. E a culpa da morte daquele menino foi de quem? Do profeta. A mulher não disse? E aqui também, na atualidade, hoje em dia, tudo é culpa de quem? Do pastor. O pastor estava dizendo aqui, ó: cuidado com os brinquedos dos filhos, porque se acontecer algum problema, a culpa é do pastor. O marido e a mulher tiveram uma discussão de madrugada, a culpa é de quem? Do pastor. O filho está rebelde, está fazendo as coisas erradas, a culpa é de quem? Do pastor, que ensinou a fazer um negócio que o menino não quis e o filho se rebelou. Então a culpa continua sendo do pastor. E Elias, inocente, não se defendeu, respeitou a dor dela e ficou em silêncio. Igual Maria e Marta, né? Maria e Marta: ah, mas se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Da mesma forma aqui, tu veio para cá para matar o meu filho, o que eu tenho contigo, homem de Deus? No versículo 19 ele fala: me dá o teu filho. E ele tomou o seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama.
E aí o homem de Deus fez um negócio inédito, irmãos. Ele clamou ao Senhor. E ele diz assim: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho. Ô Senhor, não basta tu me afligires não, Pai. O Senhor tinha que afligir também essa mulher com a morte do filho dela. Já não sou eu castigado da história? Por que ainda afligir a esta mulher, esta pobre viúva? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Não há registro anterior na palavra de Deus de alguma ressurreição. Olha a ousadia com que o homem de Deus orou. Ele pediu para que a vida do menino fosse devolvida, e o Senhor Deus honrou a ele. E essa mulher disse para ele, então disse a Elias: nisto conheço que agora tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ela reconhece que ele é homem de Deus, e ela reconhece uma diferença, que há uma diferença de proferir a palavra de Deus, e há uma diferença de você ser a boca de Deus. Tem um pregador que ele narra aquela história que você já conhece e não houve nenhuma diferença. E tem aquele pregador que ele narra uma história que você também já conhece e todos os corações estão quebrantados. E a igreja toda está chorando. E o Espírito do Senhor alcança todos, porque é um homem cheio da unção do Senhor. Ela reconheceu que Elias era um homem cheio da unção de Deus. E reconheceu a Deus na sua vida, deixando a miséria de lado e vivendo da providência sobrenatural de Deus em tempos de crise. Amém, meus irmãos? Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós o agradeçamos por essa palavra e receba o nosso culto. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos por estarmos aqui mais uma vez reunidos na tua assembleia, na tua casa, Senhor, para ouvir a ministração da tua palavra, para receber esse pão que desce do céu. Pai, quantos corações estavam precisando de ouvir isso, Senhor? De como é soberana a tua providência, Senhor. De como o Senhor vem para nos confundir, mas nos provar no deserto e na fornalha, Pai. Mas ainda assim tu estende a tua mão cheia de amor para nos sustentar. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, meu Pai. Visita o coração de cada crente aqui, Senhor, e semeia a tua boa palavra para que ela frutifique na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Glória a Deus! Bom, o homem que dirige o culto me deu a oportunidade para continuar, então vamos continuar convidando as crianças para o altar. Para que nós estejamos orando pela vida delas, apresentando a Deus, pedindo para o Senhor repreender toda a retaliação, todo o mal, confirmar as bênçãos e fazer deles grandes homens e mulheres do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, eis aqui, meu Pai, aqueles pequenos que irão nos suceder em breve, Senhor. O tempo é ligeiro, Senhor Deus, e nós queremos preparar estas crianças aqui no Teu altar, que eles aprendam a Te temer, Pai, a Te honrar e a Te respeitar. Assim como Elias Te honrou, Senhor, e o Senhor honrou a Elias. Que essas crianças sejam servos, Pai, que não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, que elas possam ser maiores que seus pais em tudo, Senhor. Como diz o Salmo, que sejam flechas da mão do guerreiro, que voem mais alto, Senhor, que alcancem distâncias maiores e que prossigam para o alvo, que é Cristo Jesus. Que o Senhor repreenda todo o mal e possa trazer muita bênção na vida delas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber aqui, na ordem, as meninas primeiro, para receber.
Pode ir. Vamos ver. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a gente faz a oração final agora. E vamos. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa, meu Pai. Que o Senhor possa receber o nosso culto, receber todos os aplausos, meu Pai, toda a adoração, o momento em que ofertamos para Ti o nosso coração, os nossos recursos, Pai, a nossa energia, que o Senhor possa receber no céu, Pai, como uma amostra da nossa gratidão, Senhor. Que seja um culto de aroma agradável nas Tuas narinas, Senhor. Que tudo possa correr bem na vida desses irmãos, Pai. Que este início da semana seja abençoado por Deus e que nós possamos ser surpreendidos com grandes vitórias nessa semana. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem crê que o milagre já está gerado na tua vida, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. O Deus de Elias é o Deus da provisão, é o Deus que sustenta o crente. Aleluia. O nosso sustento não está literalmente ligado à economia do nosso país. O sustento da igreja, o nosso sustento não está dependente da bolsa de valores. O nosso sustento está assegurado pela mão toda poderosa do Deus da nossa vida. Quem crê que é assim, levante a mão e diga amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Palmas que louvam e adora Jesus. Está encerrado.